Ok. Muito bem, gente. Vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Penal. Como eu havia dito para vocês, vamos concluir hoje o tema furto. Vamos falar de furto qualificado, correto? Na sequência, falamos sobre o delito de roubo. Falaremos de furto, furto de coisa comum, quer dizer, hoje falaremos de furto qualificado, furto de coisa comum e depois roubo. Vamos ver se nós conseguimos, até o encerramento da aula, concluir roubo. Beleza? Se tiver qualquer questionamento para fazer, pode me interromper, que eu procuro aí, ver se eu consigo esclarecer a dúvida. Vamos lá. Direito penal, já dissemos que o furto, ele é uma das modalidades de crime contra o patrimônio. Na verdade, o furto, ele inaugura o capítulo que versa sobre crimes contra o patrimônio, beleza? E aí nós já vamos direto para o parágrafo 4º, que é o parágrafo que estabelece as modalidades de furto qualificado. Vamos lá, gente. Olha lá. Me acompanhem. Furto qualificado. Nós já temos no próprio Código Penal a designação, furto qualificado. É interessante vocês olharem que, por vezes, o que distingue um crime qualificado de uma modalidade de delito qualificado por uma mera causa de aumento de pena? Na causa de aumento de pena, nós temos a previsão, exatamente, a pena aumenta-se de 1/3, ou de 1/3 à metade, ou de 2/3, e isso é causa de aumento de pena. Na qualificadora, nos delitos qualificados, nós temos a previsão de uma pena autônoma. Nos delitos qualificados, nós temos a previsão de uma pena autônoma, como é aqui no caso. Olha lá, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. É uma pena autônoma, porque o furto simples, vamos lá nele, o furto simples a pena é de 1 a 4. No furto simples a pena é de 1 a 4, no furto qualificado a pena é de 2 a 8. A primeira modalidade de furto qualificado. E eu faço uma observação para vocês aqui, é o seguinte: alguns delitos trazem a designação furto qualificado, trazem a designação qualificado. Outros não trazem, simplesmente na descrição, nos subtipos por meio de parágrafos, nós temos simplesmente a previsão de que a pena é maior, ponto. A lei, o código, ele não traz a designação crime qualificado, correto? Aqui no furto nós temos essa designação, é uma designação legal, furto qualificado. Vamos lá. Nós sabemos que a razão de um delito ser qualificado é exatamente a sua maior reprovabilidade, correto? Aqui nós temos circunstâncias que fazem com que a pena aumente, em razão de que a conduta de furtar, nestas circunstâncias aqui descritas no parágrafo 4º, tornam o delito mais reprovável. Primeira das qualificadoras, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Aquele que destrói, aqui nessa modalidade entraria, por exemplo, quem chega e destrói um portão, quem chega e destrói um portão, destrói a porta de uma casa, destrói uma janela para entrar dentro da casa, furtar uma televisão, destrói o portão para furtar uma motocicleta, um veículo, correto? Quando há destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, nós temos a qualificadora. Se o portão estiver aberto, nós não temos destruição. E se nós não temos destruição ou rompimento, o delito vai ser na sua modalidade simples.
a conduta ela é menos reprovável, correto? Abuso de confiança. Com abuso de confiança mediante fraude, escalada ou destreza. Aqui são circunstâncias que também fazem com que o crime seja mais reprovável. Nós podemos pensar a título de exemplo, por exemplo, abuso de confiança. Por você já ter estabelecido uma relação de confiança com o autor do delito, isso faz com que você esteja mais vulnerável ao cometimento do crime, você vítima. E por estar você vítima mais vulnerável ao cometimento do crime, a pena é tornada, a pena ela é aumentada não, a pena ela é qualificada, correto? A pena é maior, a conduta é mais reprovável. Nós podemos pensar aqui com abuso de confiança, por exemplo, uma empregada doméstica que trabalhe na casa há 5, 10 anos, seja de inteira confiança do pessoal, dos donos da residência, e ela, aproveitando dessa confiança, ela subtrai para si qualquer objeto lá, qualquer coisa, né? Qualquer coisa, desde que não configure insignificância. Essa é uma das modalidades. Mediante fraude ou mediante fraude. Na fraude, o que acontece? Nós vamos ver que o crime de furto qualificado mediante fraude, ele se aproxima do crime de estelionato, quando a gente for ver estelionato. Qual é a distinção aqui do estelionato para o crime de fraude, para o crime de furto qualificado mediante fraude? A diferença é que no furto qualificado mediante fraude, nós temos a presença da fraude, que faz com que o delito seja qualificado, mas ainda assim nós temos um ato positivo por parte do autor do crime. Nós temos a subtração. No estelionato, a pessoa, em razão de ter sido ludibriada por meio da fraude, a vítima, é ela quem tem o ato positivo de dispor do seu patrimônio. É ela quem tem esse ato positivo. Correto? Mediante escalada, tranquilo, né? É a mesma fundamentação que do rompimento de obstáculo, a pessoa, ao invés de destruir o portão, pula o muro. Ou destreza. Aqui na destreza entra aquela figura de que a pessoa consegue efetuar a subtração sem ser percebido. Como eu costumo brincar, aquelas... Ou o trombadinha, né? Não o trombadinha, porque o trombadinha ele vai entrar naquela modalidade de roubo. Trombadinha entende-se que há violência. Se há violência, não é furto, é roubo. Mas eu costumo exemplificar as meninas aí que gostam de carregar o celular no bolso da calça, aquele cara ali o assaltante que com destreza, com uma mão levíssima, retira o celular de forma a não ser percebido. Neste caso, nós temos a destreza por parte deles, faz com que o delito seja qualificado. Emprego de chave falsa, quando nós estamos falando de chave mesmo, correto? Se ao rompimento do portão, a qualificadora é do inciso 1. Se há emprego de chave, ou seja, não há rompimento nem destruição, há emprego sim de uma chave, o portão foi aberto por meio de chave, com a utilização de chave, porém a chave é falsa, aí não incide na qualificadora do inciso 1, incide na qualificadora do inciso 3. Beleza? 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Quando nós temos o concurso de pessoas,
a vítima fica muito mais vulnerável, ela fica muito mais vulnerável, em razão dessa maior vulnerabilidade da vítima, em razão dessa maior possibilidade de sucesso no cometimento do delito, é que a lei estabeleceu aí uma qualificadora para o crime de furto cometido nessas circunstâncias. Beleza? Agora aqui, gente, acontece uma coisa interessante no furto. Na lei aí que prevê o furto qualificado. Nós temos uma sequência de qualificadoras. As qualificadoras não estão todas previstas em um único parágrafo. Vocês vão ver aqui, olha lá, me acompanhem. O simples, como é que é o simples? O simples a pena é de... Vamos voltar. Simples a pena é de 1 a 4, ok? Na primeira modalidade de crimes qualificados, de furtos qualificados, que é o do parágrafo 4º, a pena passa a ser de 2 a 8. A partir do parágrafo 4º-A, nós temos uma evolução na pena dos furtos qualificados. Olha lá, parágrafo 4º-A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos, antes era de 2 a 8, o anterior, de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Isso aqui é utilização, né, de explosivo para caixa eletrônico, aqueles assaltos, aqueles furtos em que se utiliza explosivo para caixa eletrônico, enquadra aqui no parágrafo 4º-A. A pena passa a ser, então, de 4 a 10 anos. A pena é maior, é uma modalidade qualificada que tem a pena maior. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos, é maior do que o parágrafo 4º, né? Menor do que o parágrafo 4º-A, porém maior do que o parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Nós temos aqui, se tratar de veículo automotor e tivermos o transporte para outra unidade da federação, ou mesmo se o furto for efetuado aí, nós temos uma fronteira seca imensa, né? Suponhamos que seja furtada em algum dos estados da fronteira seca, que integram essa fronteira seca do país, e é levado para um país vizinho, a incidência aqui do parágrafo 5º. Lógico que a fundamentação aqui é a maior dificuldade na responsabilização penal se o delito é levado para o exterior. Se o delito, da mesma forma, é levado para outro estado, nós também temos uma maior dificuldade, por mais que tenhamos sistemas integrados, mas nós temos uma maior dificuldade na responsabilização. É interessante aqui, gente, falando de fronteira seca, só abrindo um parêntese, minha primeira lotação foi no Rio Grande do Sul. Eu morava em uma cidade que chamava Santana do Livramento. Santana do Livramento, que fazia fronteira com Rivera, com o Uruguai. Eu morava na fronteira com o Uruguai. Tinha uma praça internacional, do lado de cada praça Brasil, do lado de lá da praça Uruguai. Então, isso aí era facinho configurar essa qualificadora aqui, em caso de furto de veículo, em Santana do Livramento, né? Bastava passar para o lado de lá da praça, que nós já temos o delito no exterior, já há a presença da qualificadora. Beleza? Parágrafo 6º. A pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes do local de subtração. Isso aqui quando nós estamos falando de roubo de carga, né? Roubo de carga de gado. A pena é aumentada de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção.
de bovinos, de suínos, ainda que abatido ou dividido em partes no local de subtração, beleza? Parágrafo 7º, a pena é aumentada de 4 a 10 anos. Vejam vocês que aqui é uma pena tão elevada quanto do parágrafo 4º. A pena é aumentada, a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Se nós estivermos falando aqui, por exemplo, de pólvora, né, se a subtração for de pólvora, aí nós temos a incidência da qualificadora. É interessante aqui o seguinte, prestem atenção, se para a subtração for utilizado explosivo, pena de 4 a 10 anos. Se a subtração for de substância explosiva, pena de 4 a 10 anos. Nós temos que saber se o explosivo foi no uso, se o explosivo foi utilizado para subtrair outra coisa, ou se foi o próprio explosivo subtraído, para saber se estamos diante do parágrafo 4º ou do parágrafo 7º. Beleza? Olha só, gente, no que diz respeito aqui ao furto, existe uma criação jurisprudencial que chama preponderância de qualificadora. Preponderância de qualificadora. O que quer isso dizer? Vocês viram aí que nós temos, no parágrafo 4º, 4 possibilidades de qualificadora, ok? E o parágrafo 4A, 5º, 6º e 7º trazem outras 4 possibilidades de qualificadora, ou seja, nós temos 8 possibilidades de qualificadora para o delito de furto. As 4 primeiras têm a mesma pena, 2 a 8 anos. As 4 seguintes têm pena variável, beleza? Se nós tivermos uma situação no mundo fático, se nós tivermos uma situação no mundo fático em que, em um dado fato qualquer, em que há a presença de mais de uma qualificadora, como fazer? Segundo a preponderância da qualificadora, nós temos que nos valer, o juiz ele vai ter que se valer, ele vai partir da qualificadora de maior pena, correto? Por exemplo, vamos pensar, se para subtração de semovente foi utilizado explosivo, para ter acesso até os semoventes que foram subtraídos, foi utilizado explosivo, o que nós temos? Nós vamos partir da pena de 2 a 5 ou de 4 a 10? Em razão da preponderância da qualificadora, nós vamos partir da pena de 4 a 10. Houve emprego de explosivo. A subtração foi de semovente, porém houve emprego de explosivo. Se houve emprego de explosivo, o emprego de explosivo traz uma qualificadora maior, então nós vamos partir de 4 a 10 anos. Ué, mas e a responsabilização pela incircunstância em razão de ser semovente e ter pena qualificada? Vai ficar de graça? Não, não vai ficar de graça. Essa circunstância de se tratar, a circunstância de se tratar de uma situação que é prevista como qualificadora, a circunstância de se tratar de semovente, furto de semovente, faz com que o juiz, nas etapas seguintes de apenação, considere essa circunstância como um fundamento para aumentar a pena. Ele vai partir de 4 a 10 anos, porque houve a utilização de explosivo, e em razão da preponderância da qualificadora, e quando ele for para as etapas seguintes de cálculos de pena, vocês lembram que nós temos etapas de cálculos de pena, a circunstância de ser semovente vai ser considerado para aumento de pena. Correto?
Por fim, gente, encerrando o tema furto, nós temos o furto de coisa comum. Furto de coisa comum. Olha lá. Esse é o nome do delito, furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, coisa comum. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, coisa comum. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa, ou multa. Por que se fala em furto de coisa comum, gente? Por que coisa comum? Coisa comum é porque a propriedade dela, a propriedade da coisa subtraída, é de mais de uma pessoa. Nós temos mais de um proprietário. Quando eu digo coisa comum, é porque a coisa subtraída, nós estamos falando de delito de furto, a coisa subtraída tem mais de um dono. E um dos donos é aquele que efetuou a subtração. Se nós estivermos diante, por exemplo, vamos falar de cordeiros, vamos falar de herdeiros, houve o falecimento do pai, a mãe já havia falecido, e a única coisa que o pai deixou, o pai adorava carro, não queria saber de casa, não morava de aluguel, mas deixou um carro top das galáxias lá para os 3 filhos. Um dos filhos foi nomeado inventariante, o inventário ainda está em andamento. Aí, um dos filhos que não inventariante, quem é inventariante é aquele que legitimamente detém a coisa, correto? Um dos coerdeiros que não inventariante, proprietário da coisa em comum, porque o bem que vai ser objeto de herança é de todos, ele pega e vai lá na casa do inventariante, subtrai o veículo. Isso é subtração de coisa comum. Subtraiu coisa comum de quem legitimamente a detém, subtraiu do inventariante. Isso também vale para condomínio, isso também vale para, se nós estivermos falando de sócios de uma empresa. Beleza? Vejam que a pena é menor. Por que a pena é menor? A pena é menor porque a coisa não é exclusivamente, a coisa não é absolutamente alheia. A coisa também é minha. Eu sou proprietário de uma fração ideal dela. Se eu sou proprietário de uma fração ideal, é furto? É furto, porque eu não sou dono totalmente. Sou proprietário totalmente. Porém, eu sou proprietário de parte. E sendo proprietário de parte, a pena é menor. A pena é de 6 meses a 2 anos. Se fosse o furto simples, artigo 155, pena de 1 a 4. Beleza? E olhem só para vocês verem que interessante, nós temos algumas circunstâncias aqui. Se nós estivermos falando de sociedade, uma coisa porque vocês, quando vocês forem, se vocês já estiverem estudando direito empresarial, vocês sabem que uma coisa é o patrimônio dos sócios, outra coisa é o patrimônio da empresa. São pessoas distintas. A empresa é uma pessoa jurídica, o sócio, pessoa física. Beleza? Se eu subtraio, se eu, sócio, subtraio algo que é de propriedade em comum minha e do meu sócio na empresa, eu estou furtando coisa comum. Porém, se eu, sócio, subtraio algo que integra não o patrimônio meu e do meu sócio, mas integra o patrimônio da empresa,
empresa da qual eu sou sócio, porém pessoa diversa, neste caso não se trata de furto de coisa comum, porque a empresa ela não é proprietária em comum comigo. A empresa tem patrimônio próprio. Neste caso, se trata de furto na modalidade do 155. Beleza? Parágrafo 1º. Além de possuir uma pena menor, o artigo 156, além dele possuir uma pena menor, como nós dissemos, Pedro, pois não. só uma pergunta. Entra no caso de vender objetos da casa, por exemplo, eu pegar uma TV de um pai e vender sem ele saber. Seria furto Se entra na modalidade de furto de comum, coisa comum? Isso. o que nós temos, o que acontece com o furto nessa circunstância é que ele não é de sua propriedade, né? Na verdade, não há nem condomínio. Se eu estou falando da residência do meu pai, não há nem condomínio. E se fosse um carro prometido para ser seu? Por exemplo, no caso. De tipo, tá em questão de suspensão. Você só vai receber esse carro quando completar tal ano. Aí, sei lá, deu uma doida na pessoa e ele pegou esse carro e sumiu com esse carro. Seria Você ainda não é proprietário do veículo. isso que eu pensei nesse caso. Você também ainda não é proprietário do veículo, não. Entendeu? Pode, Nesse negócio. E aí entraria como? pode responder normalmente. Ah, tá. Pode responder normalmente. É porque Entendeu? eu imaginei que entraria nesse caso se fosse caso de pessoas próximas. Não, não. Aqui só fala quando nós temos o furto de coisa comum, é quando nós temos mais de um dono. É quando nós temos mais de um dono. Então, somente. Se o que integra o patrimônio do meu pai, ainda que potencialmente venha a ser meu, ainda integra o patrimônio dele. Não é meu, não. Entendi. Obrigada. Por nada. Parágrafo 2º. E aí vejam vocês, assim, parágrafo 1º, olha só. Além de apresentar uma pena menor, pena de 6 meses a 2 anos, vejam vocês, apresenta uma pena menor. Além de apresentar uma pena menor, nós temos a circunstância de que a ação aqui, ela depende da iniciativa da parte, da vítima, perdão. A ação, ela depende da iniciativa da vítima. Se nós estivermos falando de furto na modalidade do 155, a ação é penal pública incondicionada. O Ministério Público pode propor ação independentemente de vontade da vítima. Se nós estivermos falando, porém, de furto de coisa comum, condômino, coerdeiro ou sócio, coisa subtraída tem mais de um proprietário, neste caso, somente se procede mediante representação. A ação ainda continua sendo pública, porém ela é condicionada à representação. Beleza? Por fim, gente, parágrafo 2º, não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não exceda a cota a que tem direito o agente. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Se nós estivermos falando o que é coisa fungível é aquela que é substituível, não é isso? Qual é o mais fungível dos bens? É o dinheiro. Dinheiro é fungível, né? Dinheiro, R$ 100, você substitui por outros R$ 100. É o bem mais fungível que há. Se nós estivermos falando de uma coisa comum fungível,
cujo montante não exceda a cota que tem direito o agente, nós ainda estamos falando de algo em que a sua propriedade a sua propriedade se dá mediante condomínio, ou trata-se de algo de sócios, que ainda é de propriedade de sócios, ou trata-se de algo que ainda é de propriedade de cordeiros, beleza? Suponhamos, tem gente, é engraçado, né, o pessoal, tem gente muito antigo, que não confia em banco, não. Tem gente que não confia em banco, não, que guarda o dinheiro em casa. Fala, não confia em banco, não. Aí vamos pensar num avô, numa avó, o pai, que não confia em banco, tem dinheiro em casa. Aí faleceu, filho mais velho, inventariante, lá dentro da casa, encontra lá 100 mil reais. 4 filhos, 25 mil reais para cada um. A coisa é coisa... Enquanto não há transferência do bem, nós estamos falando em cordeiros. Se um desses filhos subtrai 25 mil reais, nós estamos falando de coisa fungível? Dinheiro é fungível, coisa comum fungível. Se ainda não encerrou o processo de inventário, ainda não houve a transferência dos bens para os filhos, para os herdeiros, né? Mas se estamos falando de dinheiro e a fração ideal subtraída pela pessoa não excede ao que ela normalmente tem direito, neste caso, nós temos uma circunstância em que não se configura o crime. Não se configura o delito se a subtração for inferior à cota ideal que a pessoa teria direito. E a coisa é fungível. Beleza? Gente, aqui nós encerramos o tema furto. Falamos de furto na modalidade dos 20 de coisa comum. Beleza? Vamos nós aqui, eu encaminhei o material aí para vocês do delito de roubo. Vamos para ele aqui. Vamos lá. Vamos agora falar de roubo. Oh, meu Deus do céu. Aí. Vamos lá. Crime de roubo. Gente, o crime de roubo, da mesmíssima forma que o crime de furto, ele é um crime contra o patrimônio. A conduta do agente é voltada contra o patrimônio da vítima. Só que aqui nós temos um incremento. No crime de roubo, nós temos o incremento da violência ou grave ameaça. Artigo 157. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Olha lá, subtrair a coisa alheia, coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de havê-la por qualquer outro meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos. Nós já logo vemos que mesmo no caput, por mais que nós estejamos falando da modalidade de roubo simples, e por mais que nós estejamos falando de crime contra o patrimônio, a pena é bem maior. Enquanto o furto simples, a pena é de 1 a 4, no roubo, a pena é de 4 a 10. Por quê? Porque nós não temos apenas a subtração de coisa alheia móvel. Nós temos a subtração de coisa alheia móvel, só que nós tivemos 2 outros bens jurídicos atingidos. Nós temos o bem jurídico, nós vamos ver integridade física
nós temos o bem jurídico liberdade, ou até mesmo o bem jurídico vida. Em função disso, as penas são maiores do que as penas simplesmente do delito de furto, onde o único bem jurídico atingido é o patrimônio. Beleza? Aqui nós temos um incremento em razão de termos outros bens jurídicos atingidos. A conduta ainda continua sendo voltada para o patrimônio, contra o patrimônio. Porém, como meio de cometimento do delito, nós temos outros bens jurídicos atingidos. Daí porque a pena é maior. Olha só para vocês verem. Nós temos a grave ameaça. Sabemos que na grave ameaça, na ameaça nós temos a promessa de um mal grave, não é? Na ameaça nós temos uma promessa de um mal grave. Na violência, é o emprego da violência propriamente, a violência contra a pessoa, que pode ou não ocasionar a ela lesões. Na ameaça, é uma promessa de mal grave. Na violência, nós temos propriamente o emprego da lesão, que pode, né? A violência, ela se faz, a conduta é contra a pessoa, que pode ou não resultar em lesão. Ou mesmo, nós podemos ter a redução da capacidade de resistência da pessoa para, na sequência, efetuar a subtração. Por exemplo, se o autor do delito droga a vítima, se ele droga a vítima de forma a vítima ficar totalmente impossibilitada de se defender, de defender o seu patrimônio. Nós estamos diante de uma circunstância da parte final aqui. Ou de havê-la, por qualquer meio, reduzida a impossibilidade de resistência. Beleza? Não houve ameaça, não houve violência, porém, drogou a vítima e a vítima foi impedida de resistir à subtração. Sujeito ativo e sujeito passivo, gente. Qualquer pessoa pode cometer o delito de roubo e qualquer pessoa pode ser vítima do delito de roubo. Não se exige nenhuma qualidade especial para autoria, para ser autor ou vítima desse delito. Elemento subjetivo é sempre o dolo. Não existe possibilidade de cometimento de crime de roubo a título de culpa. Objeto material. Aqui nós temos um duplo objeto material, e da mesma forma temos um duplo objeto jurídico. Duplo objeto material, o roubo. Por meio dele, nós temos uma ofensa ao patrimônio da pessoa e também uma ofensa à própria pessoa, à sua liberdade, se estivermos falando de ameaça. Temos uma ofensa à sua integridade física, se estivermos falando de violência. Então, a conduta, os objetos materiais contra os quais se dirige a conduta é o patrimônio a ser subtraído e também a pessoa que é vítima de violência, de grave ameaça ou teve reduzida a sua capacidade de resistência. Objeto jurídico é o patrimônio. Objeto jurídico é o patrimônio. A integridade física é a liberdade. Mais uma vez, objetos materiais, a pessoa contra a qual se exerce a conduta e o patrimônio. E a coisa, né? Nós estamos falando de subtração de um veículo. A coisa alheia e a pessoa contra a qual é exercida a conduta. Esses são os objetos materiais. E os objetos jurídicos? Quais são os objetos jurídicos protegidos? A integridade física, a liberdade e o patrimônio. Beleza? Vejam, então, é um delito comum, pode ser cometido por qualquer pessoa
e em face de qualquer pessoa, não se exige nenhuma qualidade especial. É um delito material. Por que é um delito material? Porque a vítima do crime de roubo experimenta uma diminuição do seu patrimônio. Então, nós temos uma alteração no mundo natural. É um delito de forma livre. Ele pode ser cometido das mais diversas maneiras. Nós podemos... A ameaça pode ser exercida das mais diversas formas, a violência das mais diversas formas. É um delito, então, de forma livre. É um delito comissivo. Não dá para se imaginar uma subtração por meio de omissão, por meio de uma conduta negativa. Então, ele é um delito em que a conduta é uma conduta positiva, delito comissivo, nós estamos falando de subtração. É um delito instantâneo, a sua execução não se estende no tempo. Nós podemos ter efeitos permanentes, né? A pessoa pode ter ali a sua diminuição do patrimônio, e essa diminuição, em não havendo a recuperação do bem, ela permanece. Mas a conduta não se estende. É um crime de dano, é óbvio. O bem jurídico patrimônio ele não é apenas ameaçado, o bem jurídico patrimônio é definitivamente e efetivamente ofendido, por isso que se fala que é um crime de dano, e é um delito unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa. Nós não precisamos do concurso de duas ou mais pessoas para que o delito se configure. Beleza? Olha lá, gente. Em razão do delito de roubo, proteger, em razão da tipificação do crime de roubo, proteger não só o bem jurídico patrimônio, mas também o bem jurídico vida, na circunstância máxima, o bem jurídico integridade física, o bem jurídico liberdade. Em razão disso, algumas situações que impediam, que levavam à não responsabilização no delito de furto, não surtem o mesmo efeito aqui no delito de roubo. Olha lá para vocês verem. Princípio da insignificância não se aplica no delito de roubo. Por mais que a coisa subtraída seja de pequeno valor, de diminuído valor, se nós estivermos falando, se para o cometimento houve emprego de violência ou grave ameaça, trata-se de crime de roubo e não de furto. E se trata de crime de roubo, não se aplica o princípio da insignificância. Roubo de uso, da mesmíssima forma, não existe. Nós vimos que não existe o furto de uso, quando você tem a subtração e posterior devolução, sem o acionamento das autoridades, não tem o propósito de apoderamento. Aqui, por mais que nós tenhamos uma subtração temporária com devolução, e não houve por parte da vítima o acionamento das autoridades, ainda assim, em razão do emprego da violência ou da grave ameaça, faz com que a pessoa responda, com que o autor da conduta responda da mesmíssima forma. Correto? Roubo contra várias pessoas através de uma ação. Se nós estivermos falando do cometimento de um roubo, da subtração, mediante grave ameaça, contra várias pessoas, necessariamente, nessa circunstância, se configura o concurso formal. Vocês lembram lá do que a gente estudou, concurso material, concurso formal? Se uma pessoa entra num ônibus e, valendo-se ali de uma arma de fogo, ele subtrai os passageiros que estão dentro do ônibus, nós temos
grave ameaça exercida contra todos. Nós temos várias subtrações, e aí como será a responsabilização? Nós teremos o cometimento do crime de roubo, vários roubos em concurso formal. Por mais que várias pessoas tenham sido ameaçadas, vários patrimônios tenham sido subtraídos, né? Nós não teremos a soma das penas, não. Vai ser delito cometido em concurso formal. Roubo em estado de necessidade. Aplica-se a mesma regra que o princípio da insignificância e que o roubo de uso. Não se aplica o estado de necessidade para o delito de roubo. Lembra que nós falamos do furto famélico? Quando a pessoa furta para comer? Se o delito não foi de furto, mas sim de roubo, se houve o emprego de violência ou grave ameaça, não há a isenção de responsabilidade. A pessoa responde da mesmíssima forma. Mesmo que se trate de roubo para comer, nós não estamos diante da figura do estado de necessidade, não. Se houve emprego de violência ou grave ameaça, a pessoa responde da mesma forma. Beleza? Isso aqui nós já falamos anteriormente. Uma situação relativamente comum é quando nós temos a trombada, né? Para furtar a bolsa, a carteira, o celular, simplesmente dar um empurrão na vítima. Entende-se que nessa circunstância não se trata de furto, mas sim de roubo. Por mais que nós não tenhamos lesões corporais, por mais que se fizer um auto de corpo de delito não vai encontrar nenhuma lesão, ainda assim entende-se que houve um emprego de violência, e por ter havido este emprego de violência, esse empurrão, configura crime de roubo e não de furto. E a consumação do crime de roubo? O delito de roubo, exatamente por ser mais reprovável, vocês viram que no crime de furto nós precisamos da posse tranquila por parte do autor do delito. Nós precisamos da posse tranquila para se consumar o delito de furto. Aqui no delito de roubo, por termos ofensas a outros bens jurídicos, além do patrimônio, por ser um delito mais reprovável, para a consumação do delito de roubo, nós não precisamos da posse tranquila, não. Basta a inversão da posse para que o delito se consume. É óbvio, é lógico, que se nós estivermos falando de um roubo, acabou de se efetuar um roubo de celular, e na sequência eu tomei o celular, a vítima foi agredida, tomou o celular da vítima, e na sequência, no decurso da fuga, esse celular foi recuperado, nós não estamos falando de um crime consumado, nós estamos falando de um crime tentado. Mas o que eu quero dizer para vocês é, para o delito de furto, para se dizer que o delito de furto consumou-se, nós precisamos de uma posse muito mais tranquila do que para o delito de roubo. Para o delito de roubo, se entende que ele consuma de maneira muito mais fácil, porque nós temos a ofensa de outros bens jurídicos que não apenas o patrimônio. Beleza? Vamos evoluir aí na tipificação. Roubo impróprio. Roubo impróprio, parágrafo 1º. Essa designação, ela é apontada pela própria lei. Roubo impróprio. Na mesma pena incorre quem, logo após de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Muito bem, gente, olha lá. O que acontece no delito de roubo, roubo do 157? No roubo do 157, caput, nós temos o emprego da violência, grave ameaça, do emprego da violência ou grave ameaça, na execução da subtração. É na execução da subtração do veículo, é na execução da subtração do celular, na subtração da bolsa, em que há o emprego da violência ou grave ameaça. A pessoa sofre a violência na execução da subtração. Beleza? No roubo impróprio, a pessoa não sofre a violência na execução do delito, no curso da execução da subtração. A pessoa sofre a violência após a subtração. E essa violência ou grave ameaça tem propósitos específicos. Quais esses propósitos? Assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. A pessoa subtraiu e, como forma já de posse do objeto subtraído, como forma de garantir para si essa detenção, ele vai lá e agride a vítima, ele dá um couro na vítima e deixa a vítima impossibilitada de persegui-lo. Ele já tinha a posse da coisa. Isso é chamado de roubo impróprio. Correto? Ou então, ele ameaça a vítima gravemente de morte, ameaça grave, de forma a fazer com que a vítima não tome nenhuma providência. Ele efetua a subtração, na subtração não se utilizou de grave ameaça, porém, após efetuar a subtração, ele faz uma ameaça séria à vítima, no sentido de que ela não tome providências, porque senão a mataria, né? Neste caso, nós estamos diante do roubo, porém roubo impróprio. A violência ou grave ameaça foi aplicada em momento posterior à subtração. Nós podemos ter ainda no mesmo evento, pode ser no mesmo evento, porém não foi empregada na subtração ou para a subtração. Foi empregada após a subtração. Beleza? Roubo, causas de aumento. Causas de aumento. Primeiro nós temos causas de aumento, isso. Ok, primeiro nós temos no roubo, primeiro nós temos causas de aumento, depois nós temos figuras qualificadas. Vamos às causas de aumento aqui. As causas de aumento do roubo, algumas delas se aproximam do crime de furto. A pena aumenta-se de 1/3. Parágrafo 1º, apenas 1/3. A pena aumenta-se de 1/3. Se há concurso de 2 ou mais pessoas, tranquilo, né, gente? Se o roubo é efetuado por 2 ou mais pessoas, a pena aumenta-se de 1/3. A gente vê demais dar conta nesses assaltos em que nós temos aí os motociclistas vão no estabelecimento comercial, um aguarda do lado de fora, o outro entra com a arma de fogo, cometido em concurso de 2 ou mais pessoas. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, nós estivemos falando aí de carro forte, ou ainda que não seja carro forte, né? Carro forte, ele está tão exposto, e hoje a bandidagem aí, os autores de delito, até fuzis têm, fuzil transfixa um carro forte. Então, pode ser que esse dinheiro esteja sendo transportado em um veículo normal, exatamente para não levantar suspeitas,
Mas se o autor do delito tem conhecimento da circunstância de que ali está sendo transportado valores e efetua a subtração, nesse caso nós temos um aumento de pena de 1/3 à metade. Vejam vocês que o aumento de pena ele é variável. Inciso 4, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, vejam que é uma qualificadora, é a mesma qualificadora, perdão. O que no crime de roubo, crime de furto, configura uma qualificadora, aqui configura uma causa de aumento de pena. Veículo ser transportado para outro estado ou para o exterior. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, aqui é interessante falar que essa manutenção da pessoa em liberdade, a manutenção da vítima em seu poder, é pelo tempo indispensável para efetuar o roubo, é pelo tempo indispensável para efetuar a subtração, correto? Porque se exceder isso aí, nós podemos passar para outras figuras típicas, como o sequestro, a extorsão, né? Nós podemos passar para a figura da extorsão mediante sequestro. A limitação da liberdade da vítima é pelo tempo indispensável para efetuar a subtração. 6, se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que, conjunta ou separadamente, possibilitem a fabricação, montagem ou emprego. Nós estivemos falando aqui mais uma vez, de pólvora, espoleta, ou qualquer outra substância que pode ser destinado para produção, né, de explosivos. Também temos a pena aumentada de 1/3 à metade. Por fim, inciso 7, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. O que é arma branca? Arma branca é tudo que não seja arma de fogo. Se a violência for exercida com emprego de faca, com emprego de um punhal, com emprego de um bastão, nós estamos diante ali de uma arma branca, não é arma de fogo. Estamos diante de uma arma branca, e se for uma arma branca, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Beleza? E você fala, não, mas então quer dizer que se for arma de fogo? Se for arma de fogo, aí nós temos uma segunda modalidade de causas de aumento de pena. Vocês vejam que lá no crime de furto, nós temos modalidades de furto qualificado, né? Aqui nós temos, num primeiro momento, porque nós vamos ver que também temos modalidades de roubo qualificado, mas num primeiro momento nós temos modalidades de causas de aumento de pena. Olha lá, parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 2/3, aqui não tem variação. Na primeira causa de aumento de pena, do parágrafo 2º, a variação é de 1/3 à metade. Aqui no parágrafo 2º-A, o aumento de pena é de 2/3, o juiz não tem aquela liberdade de variação. Quais são as circunstâncias? Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, aqui nós já estamos falando, aí não estamos mais falando de arma branca, se for arma branca, é 1/3 à metade. Se for arma de fogo, 2/3. E aí aqui, nós abrimos 4 possibilidades. Olha lá. Se nós estivermos falando de arma de brinquedo, se nós estivermos falando de arma defeituosa, arma sem munição, ou um simulacro de arma, uma simulação de arma de brinquedo, arma defeituosa, arma sem munição ou simulação.
Se nós estivermos falando de qualquer dessas circunstâncias, não se enquadra na causa de aumento prevista no parágrafo 1º. Por que não se enquadra? Não se enquadra porque nós vamos estar diante de uma circunstância impossível. O que faz com que o emprego de arma de fogo, no crime de roubo seja mais reprovável, o que faz com que ele seja mais reprovável é a circunstância de que da maior potencialidade lesiva da conduta. Nós temos uma maior potencialidade lesiva da conduta se a maior possibilidade da efetivação da violência se nós tivermos o emprego de uma arma de fogo. Porém, se essa arma é de brinquedo, se essa arma é defeituosa, se essa arma encontra-se sem munição, ou se é apenas um simulacro, nesse caso, nós não temos uma maior possibilidade de violência. Em razão disso, a pena não merece o aumento de 2/3. Porém, enquadra-se, não deixa de se enquadrar na figura do caput, porque com a utilização da arma, nós temos violência ou grave ameaça. Com a utilização da arma, ainda que se trate de um simulacro, vamos aqui, cadê? Aqui. Ainda que a arma seja inservível, porque ela é inservível nessas circunstâncias aqui, se for de brinquedo, defeituosa, sem munição ou uma simulação de arma, ela é inservível. Mesmo que ela se trate de seja uma arma inservível, ela tem essa capacidade de gerar ameaça. E por ter a capacidade de gerar ameaça, trata-se de roubo e não de furto. Nós tivemos ameaça. Então, nós vamos estar diante do roubo. Correto? Parágrafo 2º. Se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Mais uma vez, nós temos aqui uma circunstância que no furto configura uma qualificadora, lá no furto é qualificadora, aqui no roubo é causa de aumento. Se houver emprego de explosivo ou artefato análogo, que cause perigo comum, neste caso, nós vamos estar diante de uma causa de aumento. Beleza? Parágrafo 2º-A, traz outra causa de aumento. Mais uma vez, nós temos aqui, pela maior potencialidade lesiva, nós temos uma causa de aumento ainda maior. Na primeira possibilidade, de 1/3 à metade, parágrafo 2º. No parágrafo 2º-A, aumenta-se a pena de 2/3, em razão da maior reprovabilidade. No parágrafo 2º-B, nós vamos ver que a pena é duplicada. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Então, nós temos a aplicação da pena em dobro se a arma utilizada for de uso restrito ou proibido. Se nós estivermos falando de um roubo executado com uma submetralhadora HK ou com um fuzil, são armas de uso restrito ou arma de uso proibido. Se nós estivermos falando de arma de uso restrito ou proibido, neste caso, a pena aplica-se em dobro. Se for uma arma de fogo, se for um revólver 38, que não é de uso restrito nem proibido, se for uma pistola 380, que não é de uso restrito nem proibido, o aumento de pena vai ser de 2/3. Se, porém, o roubo for efetuado com a utilização de um fuzil, aí incide o parágrafo 2º-B, e a pena é aplicada em
dobro. Beleza? Aqui, gente, nós temos a inclusão de duas circunstâncias a partir do parágrafo 3º. Parágrafo 3º. No parágrafo 3º, nós temos a inclusão de duas circunstâncias que fazem com que a vítima, com que o roubo seja qualificado. Nós temos só duas circunstâncias que fazem com que o roubo seja qualificado. Todas as outras circunstâncias que falamos fazem com que o roubo tenha a pena aumentada. Quais são essas duas circunstâncias que fazem com que o roubo seja qualificado? Se da violência resultar lesão corporal grave, ou se da violência resultar morte. Vocês lembram quando nós estudamos crimes de lesão corporal, nós temos lesão corporal grave, leve, grave e gravíssima. É óbvio que aqui no inciso 1 incide tanto a lesão corporal grave e, com muito mais razão, a lesão corporal gravíssima. Correto? Se da violência resultar lesão corporal grave, a pena é de 7 a 18 anos. Vejam que a pena é alta pra caramba. A pena é muito alta. No caput lá, a pena... Vamos voltar? No caput, a pena é de 4 a 10 anos. Mesmo se houver o emprego de violência, a pena é de 4 a 10 anos. Porém, se dessa violência resultar lesão corporal grave, ou gravíssima, como eu disse, com muito mais razão, aí a pena passa a ser de 7 a 18 anos. A pena mínima é uma pena elevada. Vejam vocês que interessante, gente. Eu gosto de fazer comparativos de pena. Se nós estivéssemos falando de um homicídio simples, a pena era de 6 a 20 anos. Como é que pode um trem desse? Mas no homicídio nós só temos ofensa a um bem jurídico. Qual bem jurídico? Vida. Aqui nós temos ofensa ao bem jurídico vida e... Perdão. Aqui nós temos ofensa ao bem jurídico patrimônio e integridade física. Então, a pena mínima não parte de 7, parte de uma pena maior do que a pena de homicídio simples. E lembrem, homicídio simples, porque se for qualificado, parte da pena de 12. Beleza? Gente, esse aqui é um crime qualificado pelo resultado. É quando na violência resulta lesão corporal grave. Então, o que acontece? Necessariamente, o roubo, a subtração mediante violência, ela é cometida a título de dolo. Nós dissemos que só existe esse crime na modalidade dolosa. Porém, correto? Só que o resultado lesão grave, ele pode ocorrer tanto a título de dolo, ou seja, eu quis efetuar a subtração, e além de querer efetuar a subtração, eu quis empregar violência, uma violência que resultou em lesão corporal grave, eu quis a subtração e eu quis o resultado lesão corporal grave, ou pode resultar de culpa. Pode ocorrer que eu queria sim a subtração, eu não queria causar lesão corporal grave, porém, em razão dos meios empregados, eu fui imprudente e acabei ocasionando lesão corporal grave. Da mesmíssima forma, eu vou responder por roubo qualificado na modalidade do parágrafo 3º, inciso 1. O resultado, lesão corporal, pode ser tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Beleza? E aí tem algumas situações que devem ser analisadas. No crime de roubo, nós temos 2 bens jurídicos ofendidos, não é isso? Patrimônio e integridade física ou liberdade. Integridade física, liberdade ou vida. Vamos falar aqui a última modalidade de qualificação, o bem jurídico atingido é a vida. Pois bem,
Olha lá. E o bem jurídico integridade física, nós estamos falando de lesão corporal grave, ele possui maior valor do que o bem jurídico patrimônio. Em função disso, se nós tivermos um evento, um fato, em que a lesão grave foi consumada e o roubo foi consumado, nós tivemos a subtração consumada e nós também tivemos a lesão corporal grave consumada. Neste caso, entende-se que o roubo foi consumado. O roubo qualificado foi consumado. Se nós temos lesão corporal consumada e roubo consumado, entende-se que o roubo qualificado pelo resultado foi consumado. Porém, da mesmíssima forma, como o bem jurídico integridade física é maior do que o bem jurídico, tem maior valor do que o bem jurídico patrimônio, se nós estivermos diante de um fato em que a lesão grave foi consumada, porém o roubo foi apenas tentado, ou seja, nós não tivemos a inversão da posse, a pessoa ocasionou lesão lá na outra, quebrou a perna da outra na agressão para efetuar a subtração, tomou dela o seu celular, só que na hora que ele estava correndo, na hora que ele virou a esquina, a polícia pegou. Nós temos lesão grave consumada e temos apenas tentativa de roubo. Neste caso, por mais que o roubo não tenha se concretizado, entende-se que aqui nós estamos diante de um roubo consumado, de um roubo qualificado pelo resultado consumado. Por mais que não tenha efetivamente ocorrido a subtração, ela não ocorreu, foi apenas uma tentativa, mas nós tivemos a lesão, ela efetivamente ocorreu na sua integralidade. Como ela ocorreu na sua integralidade e o bem jurídico integridade física é mais valorado que o bem jurídico patrimônio, neste caso, entende-se que estamos diante de um roubo consumado. Ok? Segunda possibilidade, está aqui um dos crimes que possuem a pena inicial mais alta do Código Penal. Roubo qualificado pelo resultado ainda do parágrafo 3º. Se da violência resultar morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos. Vejam vocês, a pena começa com 20 anos. A pena mínima é de 20 anos. Aqui é a figura que é doutrinária e jurisprudencialmente chamada de latrocínio. Não existe o crime com o nome jurídico, o nome legal latrocínio. Não existe o nome legal latrocínio. O nome latrocínio é uma criação da jurisprudência, criado pela doutrina e adotado pela jurisprudência e pela doutrina. Nós temos o crime, nós temos o roubo qualificado pelo resultado morte. Pois bem, a pena aqui é de 20 a 30 anos, e aí eu gosto sempre de fazer o comparativo. Pensem vocês, se estivermos falando de um homicídio qualificado, a pena mínima é 12. Qual é o único bem jurídico ofendido? Vida. Se nós estivermos falando de um roubo qualificado pelo resultado morte, a pena mínima é 20. Quais são os bens jurídicos atingidos? Aqui temos 2, patrimônio e vida. Daí porque a pena é mais alta do que o roubo, do que o homicídio qualificado, ainda que qualificado. Vamos lá. É um crime qualificado pelo resultado, e se é um crime qualificado pelo resultado, é a mesmíssima coisa que a lesão corporal, nós precisamos de dolo na conduta da subtração. O resultado morte pode ser tanto a título de dolo quanto a título de culpa.
Nós precisamos de dolo na subtração. O resultado morte pode tanto ter a intenção, quanto pode ver simplesmente decorrente, pode ser decorrente simplesmente de imprudência. Se tivermos morte de uma pessoa diversa daquela contra a qual foi executada a subtração, se nós tivermos a subtração de uma, porém a morte de outra, no mesmo evento, né? Suponhamos que a pessoa tenha efetuado disparo de arma de fogo lá e tenha atingido não o dono do veículo que ele furtou, que ele subtraiu, atingiu outra pessoa que não aquela que teve a diminuição do patrimônio. Da mesma forma, nós vamos estar diante de um delito de roubo qualificado pelo resultado morte. Nós não vamos estar diante de um roubo e homicídio, por serem vítimas diferentes, não. Nós vamos estar diante de um roubo qualificado pelo resultado morte. Patrimônio de um, vida de outro, mas tudo cometido no mesmo evento. Multiplicidade de vítimas. Se nós tivermos mais de uma vítima no evento, nós vamos ter cometimento, subtração, uma única subtração. A pessoa entra na casa lá e, para subtrair o veículo, mata o casal que está lá dentro da residência. Nós vamos ter apenas um delito, com a pena aumentada, por óbvio, o juiz vai aumentar a pena na hora que for considerar aquelas 3 fases da apenação, mas a subtração é uma só. E aqui ocorre a mesmíssima coisa que ocorre no roubo. Se nós tivermos um roubo consumado, entenda-se, se nós tivermos uma subtração consumada e um homicídio consumado, no mesmo evento nós tivemos uma subtração com violência consumada. E em decorrência desta violência, tivemos uma morte consumada, tivemos um homicídio consumado, nós vamos estar diante vamos adotar o nome jurisprudencial e doutrinário, nós vamos estar diante de um latrocínio consumado. Se nós tivermos um roubo tentado, houve a subtração mediante violência tentada. Tentada por quê? Porque a pessoa foi perseguida e presa pela polícia. Nós tivemos uma subtração mediante violência tentada. Porém, tivemos um homicídio consumado, em razão da violência adotada, a vítima veio a falecer. Neste caso, nós vamos estar diante de um latrocínio consumado. Por quê? Mas não teve a subtração. Subtração foi só tentada. Por que nós estamos diante de um latrocínio consumado? Nós vamos estar diante de um latrocínio consumado porque o bem jurídico de maior valor, que é a vida, foi perdido. Beleza? Se nós estivermos diante de uma subtração consumada mediante violência, e estivermos, porém, diante de um homicídio tentado, houve apenas a tentativa, o homicídio não se consumou, a subtração se consumou, porém o homicídio não se consumou, nós vamos estar diante de um latrocínio tentado. Beleza? E na última das possibilidades, se nós tivermos um roubo tentado, uma subtração mediante violência tentada, e nessa mesma circunstância o homicídio foi tentado, nós vamos estar diante de uma tentativa de latrocínio. Então, reafirmando, nas 2 primeiras possibilidades, roubo consumado e homicídio consumado, latrocínio consumado. Roubo tentado e homicídio consumado, latrocínio consumado. Roubo consumado e homicídio tentado, latrocínio tentado. Roubo tentado e homicídio tentado, latrocínio tentado. Ok? Alguma dúvida aí, gente, acerca de roubo?
Essa parte final eu fiquei confusa, do roubo tentado e homicídio consumado, e o roubo consumado. Não. Vamos lá que eu vou refazer. Não foi essa parte não, professor, peraí. É do roubo consumado e homicídio tentado, e o roubo tentado e homicídio tentado. Tá, vamos lá. O bem jurídico de maior valor é vida, ok? O bem jurídico de maior valor é vida. Nós temos vida e patrimônio aqui. Nós partimos de uma pena altíssima. Nós partimos de uma pena de 20 anos. 20 anos. Em função disso, mais uma vez, no princípio aqui, o primeiro deles, tem dúvida nenhuma, né? Se consumou-se o roubo, se consumou-se o homicídio, nós vamos ter latrocínio tentado. Professor. Pois não. E qual que é a diferença de penalidade para esses dois casos? Porque, tipo, ele foi tentado, não foi consumado. Ele responde mesmo assim? Do mesmo jeito? Responde do mesmo jeito, só que aí nós vamos lá na tentativa. Nós vamos lá no artigo 14.2. O artigo 14.2, ele traz a apenação para tentativa. Quer ver? Vamos atualizar ele aqui. Artigo 14.2, que traz a pena de tentativa. Acho que é. Aqui, ó. Pena de tentativa. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Nós vamos ter... Vocês estão visualizando o slide? Estão visualizando o slide? Estou visualizando o crime contra o patrimônio, não o artigo. Tá. Mas está visualizando o slide aqui, não está? Do roubo qualificado pelo Estado? Beleza. O que acontece? Quando um crime é tentado, nós temos redução da pena de 1 a 2/3. O que faz com que nós tenhamos uma maior ou uma menor redução? Nós vamos ter uma maior ou uma menor redução se o crime aproximou-se mais ou menos da consumação. Se o crime tivesse aproximado muito da consumação, ele continua sendo tentado, porém, se ele se aproximou muito da consumação, a redução é menor. Se o crime tentado não se aproximou da consumação, a redução é maior. Beleza? Aproximação do resultado, redução menor. Distância do resultado, redução maior. Beleza? A situação aqui do latrocínio, o que nós temos? E essa figura é o latrocínio. Parágrafo 3º, inciso 2, é chamado pela jurisprudência e pela doutrina de latrocínio. Aqui nós temos ofensa a 2 bens jurídicos, patrimônio e vida. Pois bem, se o bem jurídico patrimônio foi atingido, o roubo foi consumado, né? Nós tivemos a subtração com sucesso. E se o bem jurídico vida foi atingido, o homicídio também foi consumado, nesse caso aqui nós vamos ter latrocínio consumado. Ok? Se o roubo foi apenas tentado, não se conseguiu sucesso no roubo. O roubo foi apenas tentado. A pessoa foi perseguida e presa pela polícia e o bem foi recuperado. Se o roubo foi apenas tentado, porém o homicídio foi consumado, por mais que o roubo tenha sido apenas tentado, o bem jurídico vida foi atingido, porque o homicídio foi consumado. Se o bem jurídico vida foi atingido, aqui também é latrocínio consumado, da mesma forma que a primeira possibilidade. Terceira possibilidade. Se o roubo é consumado, nós tivemos uma efetiva subtração. Porém, o homicídio é apenas tentado, a pessoa
tentou matar para roubar, ela tentou matar para roubar, ela não conseguiu, porque foi prestada assistência médica a tempo para a vítima. Se o homicídio foi apenas tentado, neste caso, nós vamos ter latrocínio tentado. Vamos ter a redução de 1 a 2/3 na pena de 20 anos. Nós vamos partir da pena de 20 anos, né? Se não tiver nenhuma outra circunstância que faz com que a pena aumente, nós vamos partir de 20, nós vamos pegar 20 anos e reduzir de 1 a 2/3. Por quê? Porque o bem jurídico, vida, não foi ofendido na sua integralidade. Houve apenas uma tentativa de ofensa a ele. Na última das possibilidades, não tem dúvida, né? Se a subtração foi apenas tentada, não teve sucesso na subtração mediante violência, e se o homicídio foi apenas tentado também, nós não tivemos uma ofensa integral ao bem jurídico vida, neste caso nós vamos estar diante de um latrocínio tentado. 2 primeiras hipóteses, latrocínio consumado, 2 últimas hipóteses, latrocínio tentado. 2 primeiras hipóteses, nós partimos da apenas de 20 anos, 2 últimas hipóteses, nós temos uma redução de 1 a 2/3 na pena de 20 anos, se não tiver nenhuma outra circunstância que faz com que a pena aumente, nós temos uma redução de 1 a 2/3, e essa redução de 1 a 2/3 vai variar de acordo com uma maior ou menor proximidade com a consumação do latrocínio. Se aproximou demais da consumação do latrocínio, vamos reduzir apenas de 1/3. Se não se aproximou, se a consumação está lá atrás, se a consumação está distante da conduta, nós vamos fazer uma redução maior, de 2/3. Beleza? Algum questionamento mais aí, gente? Algum outro questionamento? Não? Então, hoje nós ficamos por aqui. Sexta-feira nós damos sequência à nossa aula. E se a gente mantiver esse ritmo aí, eu acho que vai ficar bacana, nós vamos conseguir chegar a estelionato e vamos ver os principais, vamos ter conseguido ver os principais crimes deste período. Beleza? Bom dia para vocês. Um abraço, até a nossa próxima aula. Eu que agradeço.